Olá, este é o Cena Política. Governador do Estado, 3 vezes prefeito de Contagem, entre as décadas de 1970 e 90. Conquistou também 3 mandatos de deputado federal. Foi vice-governador de Minas, no governo de Itamar Franco. Empresário de sucesso, multibilionário. Essa biografia só pode ser de Newton Cardoso, também conhecido como Newton. Há mais de 40 anos, Newton provoca e atrai polêmicas em Minas e no país, tanto na vida pública quanto na esfera pessoal. Porém, até os adversários mais ferrenhos do deputado admitem que ele não é um vira-casaca. Está afiliado ao PMDB, sucedâneo do extinto MDB, desde a fundação dessa agremiação, há quase meio século. Prazer receber o senhor aqui na BH News, governador. Prazer para você, o Peninha, o Rodrigo. Vamos aí bater um papo com vocês. Como o senhor já adiantou, para esse debate com Newton Cardoso, Cena Política convidou os jornalistas Luiz Carlos Bernardes, também conhecido como Peninha. Grande prazer em estar aqui, viu? Prazer todo nosso. Ex-presidente do Sindicato e da Federação dos Jornalistas do país. Bernardes também foi diretor da Organização Internacional de Jornalistas. Trabalhou na Folha de São Paulo, na Band, na revista Isto É, entre outros veículos de comunicação. Viajou por 36 países, elaborando reportagens e participando de congressos. Rodrigo Freitas, prazer com a sua presença aqui, muito obrigado Rodrigo. pelo convite. Rodrigo Freitas é repórter especial do jornal O Tempo, debatedor fixo do programa Rádio Vivo da Itatiaia. Foi repórter de política e subeditor de cidades de O Tempo. Teve passagens pelas rádios Band News FM como âncora e chefe de reportagem e CBN, onde foi âncora e repórter de política. E também pelas rádios Itatiaia como repórter, editor e apresentador, e Alvorada, onde atuou no esporte. Você é da política, do esporte, da economia, né? Um pouquinho de tudo, né? Um pouquinho de tudo. Hoje é fundamental para o jornalista. Tá certo. Eu sou Carlos Barroso, comentarista político e diretor de jornalismo da BH News TV. Governador, deputado, vou chamar de governador, né? Quem foi governador sempre é governador. O senhor tem uma carreira política marcada por curiosidades, até ambiguidades. Por exemplo, o senhor disputou o governo contra Itamar Franco, até venceu a peleja. Depois o senhor foi vice-governador de Itamar Franco, depois que ele se tornou presidente da República. O senhor sempre foi inimigo político de Nilmário Miranda, lá em Contagem. Depois o senhor disputou o Senado, enquanto Nilmário, do PT, disputou o governo do Estado. E agora, nessa atual, vamos colocar o nome do programa nessa atual, Cena Política. O PMDB, que está dividido em vários estados, há uma debandada ameaçada em 6 estados ao palanque da presidente Dilma, está aqui em Minas Gerais realmente unido? Está com a presidente? Ou se a inflação aumentar e a popularidade dela cair, o PMDB também pode debandar? Tudo bem. Queria começar fazendo um reparo com você. Sim. Bilionário no Sul. Multi. Já fui mais rico. A situação do Brasil hoje é muito difícil. Difícil mesmo. Veja você que eu acabei fechando este ano a siderúrgica, fechando o Sucos Gold e a fruticultura. A situação não é boa desse país. Difícil demais. Eu dispensei muita gente de funcionários meus. Uma revelação importante que o senhor faz, né, como empresário. E eu não quero aqui vaticinar o mal. Estamos correndo para dificuldades imensas desse país. Atentar para isso. A economia nossa está podre, o Brasil não está crescendo nada. Ano passado, 0,9%. Esse ano nem chega a isso. Sim. O Brasil não é uma ilha isolada. A Europa está em crise. O trimestre agora bateu em baixa. Né? O euro está em crise. Nós estamos perdendo exportações. E não vejo assim nenhum cenário melhor para esse país para melhorar a situação. Significa que na política vai ter muita mudança. Mudanças muito radicais da política, porque a economia está ao lado da política. Então, bem atenção.
esse ano vai ter muitas dificuldades nesse país e que ninguém está falando nisso. Você acha que a política econômica da presidente Dilma é errada? Não é que seja errada, é que o mundo está em crise. Veja você o problema do euro. Veja o problema, hoje na Europa, está viva somente quem? Somente a Alemanha. Um pouco também a Inglaterra. Mas a França está quebrada Portugal, quebrada a Islândia, quebrou a Itália, quebrou a Grécia. Então, e nós do Brasil vamos ter que pagar caro por isso. Não temos como. Eu tive, semana passada, na Argentina, em Buenos Aires, semana passada, em Buenos Aires. Está lá 9 pesos por $1. O oficial são 5. Então, a Cristina está no chão. Então, é claro que a nossa presidenta está com muito prestígio, sustentada em programas sociais. Agora, nós precisamos nesse país, urgentemente, investir em infraestrutura. O social é importante, Sim. mas não resolve. Roberto Campos tem uma política diferente da atual, né? Evidentemente, temos que atentar para a realidade nossa. Houve um descuido com isso, governador? Muito grande mesmo. O PAC não está nessas coisas, não teve investimento em portos, não teve investimento em estradas, e está uma crise anunciada nesse país. Com a sua experiência, governador, boa noite, é um prazer estar aqui. O senhor acha que esse cenário econômico de ameaça de inflação, crise nos Estados Unidos e na Europa, um início de crise também na economia chinesa, isso pode mudar o cenário, por exemplo, da eleição presidencial para o ano que vem ou não? Pode sim. Não vamos falar aqui em China não, porque a China hoje é dona do mundo. Mas também ela teve um baquezinho nos de crédito. Não, a China deixou de crescer a 10% para crescer a 7%. Sim. Não, ela se aproxima de ser o primeiro PIB do mundo. Não, mas olha bem, a crise mesmo é norte-americana. A China tem lá para receber $3 trilhões, não recebe porque não é vantagem para os Estados Unidos pagar e a China receber. Não perde o mercado. Né? Mas olha bem, o resto do mundo está quebrado. Na Alemanha, a juventude alemã já está reclamando desses empréstimos, da sustentação do marco, do ex-marco, né, para o euro, para ajudar a economia mundial. Isso é um poço, não é sem fundo, não. E aqui no Brasil, nós temos dois elencos, dois elos líderes para a economia, que é a soja para a China e também o minério de ferro. Se quebrar isso, se cair isso, o Brasil quebra. O governador não temos outra solução, não. E Minas, que tem tido também bons resultados na relação com a China, inclusive exportando minério, pode sofrer se houver algum abalo na China? Inteiramente, nós somos a primeira a sofrer. Minas Gerais é a primeira a erguer e a primeira a cair. O governador, direcionando um pouco aquela pergunta que ele fez, se vai ter um baque aí no palanque da presidente Dilma. Houve aí uma pesquisa reservada, mostrada à presidente, isso foi revelado por fontes lá do Planalto, que mostram que a presidente, o último Ibope que ela teve, há menos de 3 meses, ela bateu em popularidade lá em cima, 79%, um recorde. Certo. Mas agora ela já está vazando água, já teria perdido 10%. O senhor acha que essa crise vai acertar o palanque da presidente Dilma? A presidente não é política. Ela não é política. Ela não faz nenhuma questão de Senado, recebe nenhum deputado, recebe ninguém. Ela acha que pode governar sem um Congresso, é algo que a gente ouve constantemente de queixa, inclusive de quem é aliado e gente do próprio partido dela diz isso, né? Sarney pediu a ela para receber o filho dele. E não conseguiu? Conseguiu, mas tem que calcular que é absurdo. Não abre as portas para todo mundo. Né? E agora não recebe deputado. O governo é um triunvirato de mulheres que manda ali, ou não vale nada aquele palácio, que manda as mulheres. E, na realidade, ela não ouve ninguém. Ela não quer conselhos. E isso tudo está afetando naturalmente a candidatura dela? Não sei errar sozinha, dizer. Ela não quer conselho. Ela está lastreada de quê? Na posição dela, no ranking dela de aceitação popular. Agora, isso tem um fim. A economia, viu, Pena?
Sim. Está assim com a política. Sim, sim. A economia cai a política, não tem dúvida nenhuma. Sim. Não tem nenhuma dúvida. Se o dólar começar a crescer, a inflação subindo como está subindo, Sim. A classe média sofrendo já, a Sim. classe média não tem recursos mais, quem ganhava aí 10 mil reais por mês, hoje não está aguentando sustentar, Sim. cortou o restaurante, está cortando as viagens ao exterior e está já voltando para restaurantes populares. Sim, e tanto que... Bandejão da classe média. Bandejão da classe média. Tanto que eu tenho observado nas últimas semanas que o senador Aécio Neves, ex-governador, ele está com um discurso mais econômico do que político. Ele está analisando muito a economia e falando muito da inflação exatamente por esse problema Mas que o senhor apontou. não tem assim... Aécio é aqui em Minas um caminhão, uma carreta. Sim. E é um Volkswagen lá fora. Não se iluda, não. Aécio Neves não chega longe, ele não tem fôlego. Você acha que não dá para mudar isso de agora até outubro de 2014? Aqui ele manda. Lá fora ele é uma coisa... Ele não apareceu em Brasília até hoje. Não disse por que veio. O Senado da República não é respeitado como era um grande espaço, né? Mas, ele subiu. Mas... E é claro que ele pegou agora um cargo de vice-presidente do PSDB, mas ele não vai longe, não. Mas e o apoio do Fernando Henrique, do Alckmin, isso tudo não pesa? O Alckmin não apoia ele, nem o Serra. Mas o Fernando Henrique apoia. E o Alckmin ano passado. A preocupação que hoje a presidenta tem não é com a Aécio, não. Com o Eduardo Campos. É com o Eduardo Campos. O senhor acha que ela... O inimigo dorme ao lado, mora ao lado, né? Mora ao lado. É aliado. Esse sim é um governador novo, inteligente, bem nascido, neto do Arraes, Sim. tem raiz política, Sim. sabe fazer política, está uma boa bancada ao lado dele. Mas O isso não pode PMDB em confundir. 6 estados já está ameaçando demandar para lá dentro. Tá, infelizmente sim. Agora, Desculpe. é verdade. Você não acha que isso pode confundir o eleitor, uma candidatura do Eduardo Campos? Porque Eduardo Campos foi ministro do presidente Lula da Ciência e Tecnologia em 2004 e 2005, é de um partido que integra o governo, que tem, acho que 2 ministérios, se não me engano. E aí, em 2014, aquele que era o aliado, de repente aparece como candidato. Você acha que isso em algum momento pode confundir o eleitor? Pode. Só completando, o tiro pode ser pela só culatra? completando a pergunta dele. Ou ele não pode, por exemplo, ser vice da Dilma e candidato em 2018? Não é assim não, Pedro. Tem aí uma outra força, que vocês não falaram aqui agora, que é a Marina. Sim. A Marina está Eu ia com entrar nesse 38% da pesquisa e na próxima pesquisa ela vai subir mais ainda. Olha, a Marina, sim. Se a Marina conseguir registrar o partido dela, nós vamos ter certamente segundo turno. Governador, só me desculpe que eu vou ter de chamar aqui um intervalo e nós voltamos daqui a pouco com a entrevista com Newton Cardoso e essa polêmica da sucessão no Brasil e em Minas Gerais. Até já. Voltamos ao debate com o deputado Newton Cardoso, com a presença do jornalista Luiz Carlos Bernardes, Peninha, Rodrigo Freitas. Governador, mas conversando com todas as letras, falando com todas as letras, como disse o Rodrigo aqui no intervalo, o PMDB vai caminhar com a presidente Dilma, mesmo se a economia der para trás, mesmo se ela vazar em popularidade? Olha aqui, Barroso, eu sou um homem diferente, eu não sou morno em política. Aliás, a Bíblia, os Eclesiastes, o último livro da Bíblia, Sim. capítulo 3 fala o seguinte, ó, Deus vomitará os mornos. Está no Eclesiastes. O senhor está seguindo esse ditame? Eu não sou homem do meio. Segue sua risca, Eu né? nunca fui homem do meio.
Tá certo. Eu me lembro. Por isso, eu não sou de fazer militante, de acomodar, de PSD, não. Sou do MDB, do Ulisses, de tradição e tudo mais. E eu creio que agora a presidenta está preocupada. Hoje vai ter reunião com o Michel, com o Henrique. Michel só fala Michel Temer. Michel Temer. Vice-presidente da República. Porque dentro do Congresso está uma insurreição. O PMDB está estremecido, né? Mostrou agora nos portos, no voto dos portos, que não está satisfeito com o governo. O casamento foi muito aplaudido, hoje está morno o casamento. A situação no Rio também está complicada, hein? Mas é o PMDB, de um modo geral, com relação ao Palácio. O Palácio não trata bem o Congresso. A presidente tem dificuldade de... Aquela ministra Hoffmann chegou a bater o pé lá com o Renan quase bateu o telefone em cima dela. Sim. Então, nós somos um partido de respeito. Temos o Congresso na mão. Presidente da Câmara e do Senado. O casamento hoje... bonito, mas agora já começou a ter as suas rusgas. O que hoje faria esse casamento voltar às boas? É a Dilma respeitar o Congresso. E respeitar o Congresso por passa, por exemplo... Voto medida provisória. Nós não somos medida de recado. O que é isso? Voto provisória para a semana que vem. O que é isso? Mas o Lula também fazia isso, não? Não, Lula era diferente. Conversava, discutia. Recebia as partes. As emendas parlamentares influenciam? Muito também. Evidentemente que isso, o deputado que precisa... A emenda parlamentar é importante para o deputado lá no interior, no pequeno município. Na base eleitoral. Isso é importante. Ela não solta emenda parlamentar para ninguém. O deputado não pode fazer um papel lá com suas bases. Não pode fazer uma presença. Não pode, porque ela não deixa fazer política, Dilma. Ela até agora, até os prefeitos agora já receberam máquina direto dela. Portanto, por cima da Câmara, ela não quer saber de política. Isso ela tem uma história. Agora, mas daqui uns meses, não. Vai pagar caro por isso. Muito caro por isso. Governador, ela tem uma história peculiar, porque ela foi guerrilheira, estudou economia, mas nunca foi parlamentar. Então, isso talvez dificulte um pouco essa visão dela, ou esse distanciamento. Nunca teve nenhuma eleição antes de presidente? Nenhuma. Tem intermediários, não. Ela não tem intermediários. Sim. A Eudir Salvati não é uma figura, uma panagem, não tem nenhuma força, não manda nada, nada. Então, o Congresso está solto. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor. Diante desse estilo da presidente Dilma, e que já era conhecido antes da eleição, porque a presidente Dilma sempre foi conhecida como durona, ela sempre foi, às vezes, ríspida com seus aliados mais próximos, com seus auxiliares mais próximos, ela sempre foi centralizadora e muitos a classificam como autoritária. No jeito de tratar, no dia a dia, o senhor classificaria a presidente como antidemocrática pela forma com a qual ela lida com o Congresso? Não, eu não diria tanto. Ela é uma mulher que ela não é uma democrata autêntica, é uma democrata de meio termo. Morna. Assim. Morna. Deus não terá os mornos. Isso da Bíblia, hein? Apocalipse, capítulo 3, versículo 15 a 18, a 17. Então, ela está morna com a Câmara. Isso é muito mal. Isso é péssima a Câmara. Mas esse casamento que está esfriando já, o senhor acredita, com a economia aí recuando, com essa possibilidade que o senhor falou como empresário, o senor acha que essa economia recuando pode haver... Eu não sou bilionário, mas multimilionário. Eu sou milionário só. Só? Estou quebrando. Isso é uma novidade, hein? Mas o senhor acha que esse casamento pode chegar ao divórcio? Ninguém sabe, não sabemos. Se não houver umas intervenções urgentes, políticas, e até o PT está muito satisfeito. Não é só o PMDB, não. Sim. Tem parlamentares, deputados federais estão votando contrariados. Governador, nessa linha de raciocínio, a presidenta Dilma mandou fazer e fez um escritório político em Belo Horizonte, onde ela despacharia. Fica na Rua da Bahia, um quarteirão acima do Minas 1. Eu não sabia disso. Eu já estive lá 2 vezes, conversei com a chefe de gabinete, que foi guerrilheira com ela, Sônia Lacerda. Eu tenho um primo, irmão, que também foi guerrilheiro com ela. Então eu estive lá 2 vezes e sempre há esse anúncio de que a presidenta Dilma vai começar a despachar em Belo Horizonte, como o ex-presidente Lula fez um escritório político em São Paulo. Mas
ela ainda não começou a despachar aqui. Por que será, na sua opinião? Eu nem sabia disso. Mas é emprego só. Mais ninguém. Não tem nenhum sentido ela falar isso. É no prédio do Banco do Brasil, na Rua da Bahia. Isso é só para ter as pone lá? Nós antecipamos essa notícia no jornal Tempo, e foi até uma matéria que eu tive a oportunidade de fazer em janeiro de 2011, governador. E a justificativa que havia era que a presidente despacharia em Belo Horizonte e aumentaria a presença dela em Belo Horizonte, pensando em 2014, porque ela vai disputar tete a tete com a Aécio aqui, aqui em Minas Gerais. E ela é nascida em Belo Horizonte. Exatamente. Poderia a Dilma, se quisesse, começar a 381. Depende dela. Depende dela. A 381 não estava todo dia, faz manifestação, toda uma vergonha a 381. 381 é a duplicação que o senhor fala. Duplicação, cadê? Não começa. Chamada rodovia da morte, né? Rodovia da morte. Ali é rodoviário, onde é o assassino. O metrô não tem dinheiro. Eu não sei por que a Minas está com crédito muito grande com a Dilma. Se ela olhar para o Estado que deu ela a votação, mais de 1.700.000 votos de diferença. Olha bem, então não tem metrô, não tem dinheiro para o metrô. Embora tenha sido anunciado, com toda a pompa. Não, está no orçamento da República. Não tem dinheiro para o rodoviário, empurra, no governo de Estado, está não sei de quem, está no projeto. Todo dia morrendo de gente. Todo dia morrendo de gente. Em 381, ninguém começa. Então, empurra danado. Minas está perdendo espaço muito. Sim. A gente não tem nenhum, só temos agora um ministro, né? Com muita dificuldade e que não tem dinheiro. Toninho Andrade. Não tem dinheiro. Ministro da Agricultura, que está se referindo. Me ligou agora à tarde, já esteve me convidando para o Pão de Safra, aquele que ia lançar amanhã às 11 horas do Palácio. Eu falei, se puder, eu vou. Mas, na realidade, esse ano o orçamento dele está cortado. Aliás, eu tive uma informação, deputado. E cortou também em verbo da cidade. A Dilma dá o ministro e tira o dinheiro. Eu tive... Para que ministro? Dá com a mão e tira a outra. Dá com a mão e tira a outra. Bater papo, ministro. Eu estive conversando com alguns parlamentares do PMDB, mais próximos ao Toninho Andrade, falaram comigo que ele está muito pouco satisfeito com a presidente, porque além da falta de dinheiro, ele está sofrendo com os seus auxiliares mais diretos, que são as mesmas pessoas que estavam no Ministério, que ele não pôde levar as pessoas que são de confiança dele. Procede essa informação? Não é bem isso, porque eu também tenho, mas eu não tenho realidade, é como fazer um governo voltado para o homem do campo, porque não tem recurso. A gente tirou a semana passada, veio vários prefeitos lá e falaram, aqui o projeto, vamos tentar recurso. Evidentemente que o governo encheu de ministério, que é um erro gravíssimo. São mais de 30. 39 ministérios. 39. Acho que é o maior número de ministério da história da República. Né? Toda a vida. Sem dúvida. Devia ser 10 muito bem. 10 resolvia bem. Olha bem, e depois esse ministro não tem dinheiro. Tem carro, mas não resolve nada. Na verdade é essa. Governador, eu queria pegar essa frase do senhor aí, que a presidente deu o ministério para Minas, mas tirou o dinheiro. E essa situação aqui do PMDB de Minas, que está com a presidente, mas tem defecções. É o caso do deputado Leonardo Quintão, que parece que pode até sair do partido, está querendo ser candidato, não gostou de não ser escolhido ministro, né? Mas a verdade é essa, né? Pessoal, né? Mas o PMDB vai marchar com a presidente realmente tá marchando, de Minas? Mas realmente... O caso do Leonardo é coisa pessoal. Ele queria a posição dele, isso é horrível. Além do Gerson. Eu quero um cargo, senão eu saio. Uma menina... A lei do Gerson é aquela de levar mais vantagem. Ele quer levar vantagem. Isso não se faz em política. Sim. Eu nesse governo não tenho nada desse governo, nada. Não indiquei ninguém nesse governo. Viu? Eu tenho um salário de deputado que a mulher me toma metade. Né? Mais de metade. 80%. Quer dizer, eu vou a Brasília, porque eu gosto de fazer política, respeito a política e estou lá. Mas, na realidade, o deputado hoje, ele vive no Banco do Brasil, dependurado do Banco do Brasil. Não precisa isso no geral, né? Nada, dependurado. Sai o salário, já está com o cheque lá pré-datado. Um modo geral. Quer dizer que não é aquela mordomia que todo mundo fala. Dado. Olha, o deputado antigamente tinha um bom salário, viajava para o exterior. Hoje não. Não tem viagem, cortou tudo. Mas 26 mil é pouco? Mas não é 26 mil, não, porque o dinheiro também metade. Né? É 22, né? Sobre metade. E depois o seguinte, tanta
Brasília é um assalto. Toda hora tem um ministro de negócio, um dinheiro, o prefeito que quer passagem, é uma coisa horrorosa. Agora, governador, só mudando um pouquinho de assunto, depois poderemos, claro, voltar a esses temas. O senhor surpreendeu uma parte dos formadores de opinião apoiando a eleição e ajudando a fazer campanha para o Carlinhos Moura, que é do PCdoB, e o senhor tem muito prestígio, inclusive em Contagem. Quase que, aliás, o seu filho foi vice do Carlinhos Moura. Foi, é verdade. Mas o senhor esteve com o Carlinhos Moura. Como é que é essa Dei história? apoio não só financeiro, Sim. né? Como apoio pessoal, foi para os palanques, porque estava lá embaixo o Carlinhos. Pois é. Por que o senhor resolveu apoiar um candidato, por exemplo, do PCdoB? Para renovar. Contagem, a cidade precisa um sangue novo. Sim. Eu creio, até agora não fez nada também não, viu? Sim. Até agora está lá só enrolando. Sim. Até agora nada. O senhor já está assim, vendo Não, apoio. sim, mas, claro, a gente tem que dar um espaço, Claro. dar um tempo para ele organizar a casa. Mas eu acho que ele tem condições, com apoio do PMDB, de fazer um bom governo. Sim. Contagem precisa de um bom governo. Mas o fato dele ter feito um amplo leque de alianças Isso com 20, 22 partidos para acomodar todo mundo é difícil, Isso é né? muito difícil. Arte de Noé, não se faz. Isso trava a E na administração experiência pública. dele, é claro. Mas evidentemente que com o tempo agora, vai apanhar um pouco, ele vai entrar, vai organizar o governo dele, fazer o bom Acho que governo. ainda vai quebrar a Rodrigo, eu não cabeça. falei isso na apresentação e você conhece bem a situação de Contagem. Nascido Você, e criado lá. Nascido e criado em Exatamente. Contagem, né? E o senhor acha que ele vai levar quanto tempo até bater a cabeça e Dá um conseguir... prazo de 6 meses. Que a gente tem 6 que dar. meses a gente já está batendo, né, de governo. Tá Mais quase, 6 então. meses. Está quase no limite. Pois é. Tá bom. O governador, tem uma outra curiosidade. O PMDB tem um pré-candidato ao governo de Minas, que é o senador Clésio Andrade, Certo. que vem falando isso com a imprensa muito claramente, tem deixado essa postura muito evidente a todos nós. No campo da presidente Dilma, a gente tem ainda já a candidatura praticamente confirmada do ministro Fernando Pimentel, ministro do Desenvolvimento, A governador de Minas. a governador de Minas. Uhum. E aí nós temos um candidato do PT e do PMDB. Como é que vai haver um denominador Olha, comum governador, eu só nessa queria história? eu tenho de cumprir esse papel, que é meio ditatorial, de chamar o intervalo. Depois queria voltar só respondendo. Rodrigo, nós voltamos daqui a pouco com Newton Cardoso nesse debate em cena política. Voltamos com cena política. Vou pedir ao Rodrigo para repetir a pergunta dele. Nessa ditadura que eu tenho que dizer aqui, que é a ditadura do tempo, como bem disse o Peninha, né? Não do Repete. jornal O Tempo, Não, mas do ditadura cronômetro. cronômetro. Não é do jornal do tempo, é do cronômetro, do Pois é. relógio. Mas, governador, o que eu perguntava é o seguinte, o senador Clésio Andrade já tem se colocado como um pré-candidato do PMDB e o ministro Fernando Pimentel já está começando a fazer caravana pelo interior. É o nome preferido da presidente Dilma, é amigo particular da presidente Dilma desde os tempos de combate, de luta contra a ditadura. Obviamente que são dois nomes muito competitivos, enquanto o outro campo, o campo do senador Aécio Neves, ainda está patinando, porque tem 4 pré-candidatos que até agora não se sabe muito bem quem é o favorito entre eles. Mas no campo da presidente Dilma, o certo é que a gente tem hoje pelo menos 2 candidatos, Clésio e Pimentel, e a gente corre o risco até de ter um terceiro ainda no campo da presidente, se houver um candidato do PSB de Eduardo Campos. Mas especificamente PT e PMDB, há possibilidade de haver um consenso, porque nas últimas eleições o PT abriu mão da candidatura em nome da aliança com o PMDB, até a partir de um pedido do presidente Rodrigo, Lula. eu não sei se o Pimentel é candidato, não. O senhor acha que não? Você que é jornalista sabe das denúncias que me contra ele no O senhor acha que isso pode criar Jornal um Nacional, vazamento da principalmente candidatura? da Folha de São Paulo. Evidentemente que vai ser julgado.
Eu acho que o Pimentel é uma pessoa muito boa, muito educada, mas ele tem problemas ainda para resolver. A Folha publicou várias denúncias, é evidente que eu espero que sejam mentirosas, mas ele tem problemas para ultrapassar essa cara. Do outro lado, o PMDB hoje está consciente do papel dele, não fazer mais casamentos espúrios, nada de casar mais com ninguém, não. Nós vamos para a lide mesmo, lutar mesmo, vamos disputar a eleição do governo de Minas. Cresce o nosso nome. Se for preciso ter 2 palanques, então, para presidente Dilma, vai haver 2 palanques. Mas parece que essa não é a visão do partido aqui. É a visão do partido aqui. Hoje mesmo nós reunimos cedo e falamos isso. Ó. Nosso candidato é Clésio Andrade. Agora, não tem nenhuma dúvida disso. Eles dizem Agora, que ele pode estar, só um minutinho, por favor, que ele pode até sair do PMDB. Nada, Houve essa conversa assim, não foi? Está lutando, nada disso, está lutando. Já está com caravana para o interior também. agora, Plano de governo pronto, está por aí. isso poderia, o fato de ter um candidato, se tiver, né, do PT e outro do PMDB, poderia abalar essa relação PT-PMDB no apoio a Dilma na reeleição ou não, na sua opinião? Vão ter 2 palanques, né? Sim. Como na Bahia, por exemplo, se o Gedel não compor, vão ter 2 palanques. Como talvez no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, 2 palanques. Mas o PMDB pretende continuar apoiando a Dilma ou pode apoiar sim. o Aécio? Não. Ou ter um candidato? O Aécio não tem nenhuma condição. Nenhuma. Não tem nem conversa nesse sentido. Por quê, governador? Não, porque o Aécio, eu respeito muito a Anastasia. Eu acho uma pessoa educada, fina, um homem digno, sério, competente. Mas ele acenou para o PMDB algumas coisas e recuou. Então, ele não. Eu acho que não é ele, é o Aécio por trás. Sim. O Aécio por trás. Você acha que o Aécio continua governando Minas? Não, o Anastasia tem bom caráter, ele tem personalidade, mas tem muita influência. Claro que ele fez governador, tem muita influência aqui em Minas. Governador, só voltando a essa história aqui da disputa em Minas Gerais. Porque a história é a seguinte, Toninho Andrade foi indicado o ministro da Agricultura. O senhor disse, o senhor disse que a presidente deu a ele o ministério, mas não deu os recursos. Deu verba, mas não deu a verba. O José... Deu o verbo, mas não deu a verba. Deu caneta, mas não deu a tinta. O ex-deputado José Santana disse que deu a caneta, mas não deu a tinta, né? Mas a história é que a indicação do ministério seria para segurar o PMDB aqui no palanque do PT. Não conseguiu, não teve efeito? Não tem acordo. Não existe acordo? Não, nada disso. Na realidade, o ministério foi que Minas não tinha nenhum ministro. Nenhum. Só tem ele. Só o Pentel, né? Só o Andrade. O Pimentel não é ministro de Minas. Ministro da Dilma. Sim, mas ele é de Minas, né? Não, ele nasceu em Minas, é diferente. O senhor fala da cota da política. Ele nem fala o mineira. ai mais. Perdeu o ai, ele não sabe por falar mais não. O mineiro tem essa mania. Vai para São Paulo, vai para Minas, perde o ai. Deixa de falar o ai. Mas ele foi Então, prefeito de Belo Horizonte, né? Foi, mas ele não representa as forças de Minas Gerais. Sim. Ele representa a presidente Dilma aqui em Minas Gerais. Quer dizer que ministro tipicamente de Minas, só um. Toninho. E tínhamos 6 ministros com Lula. No meio do nosso desprestígio, nós caímos demais. 6 ministros teve com Lula. Temos um. Você é da turma que acha que a presidente Dilma é gaúcha, em vez de ser mineira? Ela, claro, o coração dela tem um pouco do Rio Grande do Sul. Agora... Mas insiste, ser um ministro não segura, não, né? Não segura. Agora, mais um ministro. Pouco depois de tomar posse, eu participei de uma coletiva com a presidenta Dilma e perguntei sobre essa questão. Minas tem um ministro que é Pimentel, que é um ministro importante, uma espécie de seu braço direito. Ela falou, mas vocês mineiros têm que lembrar que eu sou mineira também. Então, a presidenta, sendo mineira, ela dizendo, isso vale por vários ministros. Como é que o senhor vê essa resposta dela lá atrás? Eu acho que Minas nem precisava ter ministro, nem precisava. Sim. Se nos desse recursos Sim. para as estradas, para as ferrovias que acabaram, para recursos para as BRs, sobretudo para o metrô de superfície aqui na Grande Belo Horizonte, aqui está o trânsito imenso, está difícil demais, aqui, congestionado demais, certo? Mas não tem dinheiro, esse país está vivendo de promessas. Sim. Não tem nem no orçamento nosso, votado no ano passado, eu botei lá uma verba para o norte de Minas, Barragem de Belize. O povo está com sede lá, não deram a verba. Não sai, o dinheiro não sai.
O manto amarrou que ele tem lá, que não sai dele. Então, na realidade, a presidente não está respeitando os programas aqui de infraestrutura. Sim. Minas está a desejar. Nós vamos ter, governador, uma disputa entre dois mineiros ano que vem, a presidência da República, né? A presidente Dilma e o senador Aécio Neves. O senador Aécio Neves tem uma força política que é incontestável aqui dentro de Minas Gerais, mas o governo da presidente Dilma, obviamente, tem também uma popularidade que não pode ser desprezada. Apesar dessa economia patinando, a popularidade da presidente ainda é muito grande, muito em função dos programas sociais, do nível de emprego que, apesar dos pesares, vem sendo mantido. No campo do senador Aécio, muita gente acha que ele vai levar essa de lavada dentro de Minas Gerais. Vai ser aqui em Minas. disputado aqui em Ele é Minas. cavalo paraguaio, Aécio. Não vai longe, não. Ele cansa cedo. Aécio é muito bom aqui na imprensa, ele manda na imprensa mineira, tem prestígio, tem tudo, mas não voto, não. Olha aqui, o norte de Minas, o Aécio perde isso para Dilma. Norte de Minas Gerais. Claro, você viu o problema da Caixa agora? Imenso problema nacional da Caixa. Sim. Corre lá, Ninguém Caixa. pode. César mandou em Roma com panos et circenses. Pão e circo. Pão e circo. O povo quer saber de futebol e tem alimentação na mesa. Se você tirar da cesta básica aí, o cara não vota na Dilma, não, mas deixando ela aí, o povo vota. Eu não sei se você conhece, se dá tempo para falar aqui, sobre o Urupês de Monteiro Lobato. Né? O Rui Barbosa retratou isso num livro dele, né? Sim. Muito importante, sobre o homem do campo. É uma poesia longa, não vou falar aqui porque não dá tempo, mas era o Jeca Tatu. Sofrendo, apanhando, assim, vota, mas vota no governo. Era assim, o Urupês de Monteiro Lobato. Então, o nosso homem, infelizmente, deixou de trabalhar para ter a cesta básica lá no norte. Norte de Minas e norte do país. Enquanto a gente tiver programa social do E tipo o que Bolsa Família, você acha ele que o devia PT não fazer um sabe do governo? casamento disso com estrutura. É muito mal esse negócio, só social. Você tem que fazer um casamento, porque o Brasil e a indústria, que gera emprego, que gera impostos, vai para onde? Então, olha bem. E aí a gente volta a lembrar que reforma política e reforma tributária, que no início do governo estavam na pauta, desapareceram, cortaram né? tudo. Então nós temos muita dificuldade aqui em Minas Ô, Gerais. governador, voltando a essa disputa sucessória aqui em Minas, só para enfatizar isso, como que o senhor está analisando o quadro, assim? Quem que está na disputa aí, o que vai dar aí? É muito no cedo, seu viu, análise? Barroso, para dar um prognóstico. Sim. O partido nosso vai fazer um trabalho grande, de visitar cidades, em caravanas, tudo mais, leva nosso nome, nosso programa, nossa tradição, né, do PMDB. Evidentemente que dentro do partido do governo não apareceu ninguém ainda não. Está uma disputa morna, né? Lá do vários candidatos. Do governo do Estado. E que o Aécio não está sendo com nenhum apoio para nenhum deles. Agora, E como é que Eu vai soube até um alívio para você, porque a gente tem que convidar o presidente Supremo. Joaquim também Barbosa, soube essa disso, informação Joaquim Barbosa. vem correndo. Olha Joaquim bem. Barbosa, que foi homenageado pelo governador e pelo Aécio no Dizem 21 que de houve uma abril, conversa de com pé a de medalha ouvido. em ouro preto, Joaquim Barbosa. Que é mineiro, né? Bom lembrar. É, mineiro. Paracatu. Exatamente. Paracatu. Eu também soube disso. E olha bem, então, nesse particular, o PMDB leva vantagem. Você viu a pesquisa última que nós fizemos e não foi feita pela CNT, o Clécio tem 11%. Isso é muito importante. Sim. Para sair. Mas tem um setor muito forte do PMDB que não quer o candidato próprio, né? Sim. Existe. Não existe isso, falam. não. É lenda, isso não é verdade. Não é verdade. Hoje, cedo, reunimos o diretório todo, não tem nenhuma voz dissonante. Nenhuma voz dissonante. Todo mundo quer. Pensando do ponto de vista prático, é a primeira vez que o campo da presidente Dilma, do ex-presidente Lula, governador, tem uma chance mais real de levar o governo do Estado. Porque tem nomes que estão bem posicionados, é o caso do senador Clésio Andrade, do ministro Fernando Pimentel, e o outro lado, o lado do governador Anastasia, até agora tem 4 pré-candidatos, mas não tem nenhum, e essa definição ainda deve demorar, porque a gente sabe que vai depender ainda de uma sinalização do Aécio e do projeto Parece que está presidencial do marcado para Aécio. novembro, né? Exatamente. Novembro. Até lá, há muito tempo para que PMDB e PT vão fazendo esse trabalho de pré-campanha, de caravana no interior, que é um trabalho que a gente sabe começa com uma antecedência muito verdade. grande. Pensando praticamente,
pragmaticamente, não seria mais fácil as duas legendas se unirem, então, dado o potencial que as duas têm e dado também que o outro campo até agora não tem uma sinalização clara e ninguém sabe quem vai ser o candidato? Não era mais fácil? Ninguém junta óleo com água. Aqui porque não permite. Não tem a menor condição do PT sair com o PSDB. São inimigos históricos. Não, mas eu estou dizendo PT PT com PMDB. A PT e PMDB. Isso, exatamente. Isso, porque sim, algo que me se PT e PMDB se unirem nesse mas contexto... aí, olha bem, a dificuldade. O PT é guloso. Quer tudo. O PT quer saber de tudo. Ele quer os ministérios, quer o Banco Brasil, quer tudo e não quer dar espaço para o partido. Ao Rio de Janeiro, por exemplo. O senhor acha que aqui está entrando numa O situação Lindenberg, por próxima? exemplo, é um rapaz que devia muito bem, se ele fosse petista autêntico, abrir mão para o candidato do PMDB. Aqui em Minas Gerais, se fosse inteligente, O Sérgio, no PMDB. seria importante apoiar o Clésio. Então o senhor diria que aqui está aproximando a situação do Rio de Janeiro. Não digo isso porque aqui em Minas não tem essa briga ainda O tensionamento instalada. é menor. É. Né? É menor. A tensão é aqui menor. Eu tive uma informação de uma fonte muito boa, que se, por exemplo, a Dilma foi eleita presidente e se o ministro mineiro Pimentel for eleito governador, o Pimentel pode virar um nome do PT para a disputa presidencial de 2018, porque o 2018 para o PT está em aberto. Outro dia, eu estive com o Pimentel e perguntei isso a ele, ele riu, mas não me falou nem sim nem não, mas ele não negou essa hipótese, não. É verdade, mas na realidade desse par, tem muita gente importante aí. Você tem que pensar no próprio Eduardo Campos, Sim, a Marina, que é uma mulher Sim. muito sagaz, sim. que é muito aceitada. Vale lembrar que Marina venceu a eleição aqui. Ela foi muito bem votada, ela venceu foi bem votada em sozinha. Minas. É uma mulher forte, né? Sim. E tem um discurso fácil, né? É uma mulher de mãos limpas, né? É. Na realidade, ela é uma mulher... Embora com uma certa ingenuidade política. Outro dia eu voltei a claro. entrevistá-la, uma pessoa correta, séria, bem intencionada, Falta mas maldade, eu não falta- sei se ela está pronta para esse jogo macro. É verdade. Me desculpe, governador, vou ter que chamar um intervalo. Daqui a pouco volta a cena política. Inclusive, quero perguntar ao governador, que ele não é cena política, não é cena conjugal, mas perguntar ao governador também sobre outros aspectos da vida dele. Pois não. Daqui a pouco, cena política. Voltamos nessa entrevista com o deputado Newton Cardoso e antes de entrar em outras questões, vamos explorar mais a sucessão em 2014 aqui em Minas Gerais. Deputado, como é que o senhor está vendo então essa disputa, por exemplo, do lado do governo? O senhor falou aí do PMDB, que o senhor acha que é Clésio? Lançou 3 candidatos. Tem o PSDB. Até gente muito boa. Mas eu me lembro. Mas o senhor vê quem com mais? Eu me lembro, sabe, um pouco, não sei se você já leu o vídeo, o latino, né? Sim. De Metamorfoses. Ele fala que o rei do sol, o Hélio, o sol que é o Hélios, né? Sim. Tem um filho com Faeton, com Climene, aliás, Climene. Isso nasceu Faeton. E que o sol não quis reconhecer o filho, não. Fala, então me dá o carro para dirigir seu carro. O sol deu o Faeton para dirigir o carro dele. E ele errou, veio o Zeus e um raio e matou o Faeton. Mas que metáfora que o senhor faz com o governo? Aécio Neves, aqui em Minas Gerais, é um Zeus. Ele, na hora que quer, a pessoa cresce, ele vai com Zeus.
e bota um raio e acaba com a pessoa. Corta o pescoço. Corta pessoas fora. Então ele nessa parte, ele é ditador. Ele é igual o meu amigo saudoso Tancredo Neves. É evidentemente que ele devia, o PMDB, deixar o PSDB, achar o seu caminho. Ele não deixa. Aqui ninguém sabe qual é o candidato dele e ele fala que não vai escolher ninguém por enquanto. Mas nesses colocados aí, como é que o senhor analisa? Eu acho que o povo cansou do PSDB, em que pese respeitar profundamente meu amigo, o governador do Estado, que ele não é político, fez um bom governo, um governo muito sério, mas sem dinheiro. Mas lá no grupo deles tem outros partidos, né? Tem o Alberto Pinto Coelho, vice-governador, que é do PP, tem outros Ótimo, do PL. É uma pessoa muito boa. Quem que o senhor acha que está com mais chance aí nesse grupo? É aliás, difícil isso. O Zeus não deixa. Matou O candidato Faetó. dos sonhos dos Zeus, então, seria o Joaquim Barbosa, ministro. Sempre teve então, aquela conversa de pé de ouvido que a gente falou no bloco anterior. Eu digo, é difícil isso. Eu não entendo de PSDB nada. Sou amigo de todos os três candidatos, pessoas muito educadas, muito finas, mas eu não sei quem Você Três se ou refere quatro, ao Três ou Diniz quatro. Pinheiro, o ao Alberto e o Pestana. Pestana. E na última pesquisa surgiu aí, então, o nome também da secretária do Planejamento, Renata Vilhena. E como o senhor disse, eu também já ouvi falar nesse sonho de setores do PSDB de lançar Joaquim Barbosa. É assim, eu não entendo de PSDB, eu não entendo, eu só entendo de PMDB. Eu creio que quem vier de lá tem dificuldades imensas em ganhar as eleições. Porque, olha, o governador está com dificuldades imensas de dívidas. Ele está com um programa aí rodoviário muito interessante, muito bom, com recursos do Banco Mundial e do BID. Não tem recurso próprio. A geração de caixa aqui em Minas é zero. Aquele programa de cidades, né? Caminhos de Minas. Caminhos de Minas. De recursos emprestados. E não tem. E muita reclamação dos professores, salário. Não é só dele, não, no Brasil inteiro. No Brasil inteiro tem esse problema de concentração financeira da União. Se não houver uma reforma tributária, que urge fazer urgentemente, os estados vão Estados e minguar. municípios. Estados e municípios. Eles estão amigos, estão pedindo esmola já. Esse projeto Esse sobre a principal. dívida dos estados ia ser mandado para o Congresso, mas o governo recuou com medo da reação, principalmente do PMDB, né? Principalmente do PMDB e dos aliados, que não são tão aliados mais no Congresso, né? Mas está com dificuldade o governo. As dívidas dos estados são muito altas. E outra coisa que eu soube outro dia, as dívidas dos estados e uma parcela grande da dívida da União, elas são com bancos comerciais, alguns internacionais, porque achava-se que a dívida dos estados era com a União e que os juros eram mais baixos, os juros são altos. Com juros internacionais. São Juros bancos altos internacionais. altos, muito Exatamente. altos. Mas o senhor disse como empresário, só queria retomar isso, que eu falei que o senhor era multibilionário. Fui. Porque o senhor falou há pouco mais de um ano que tinha 6 bilhões de reais. Nem sei o que é isso. Aqui, participe passado. Evidentemente que a economia do Brasil está ruim e eu, infelizmente, não faço mais nenhum milagre. Quem manda nesse país é o aço. Aço. Veja você. Quem diria que a Mando tem prejuízo? A empresa. Que é o Vallourec Mannes, que é francesa hoje. O Mittal está devendo, esse Mittal aí, ArcelorMittal. deixou de investir milhões aqui em Molevares. A Uzi Minas está ultrapassada hoje. O grupo comprou ela, o grupo argentino, e perdeu bilhões de dólares, sabia disso? Perdeu. As ações da Uzi Minas estão numa... Nosso ramo aqui em Minas, nós fazemos gusa para o aço. Nós éramos 40 guzeiros. Hoje temos 10 aí e todo mundo quebrado. Todo quebrado. Não tem nada, papo furado. O que é preciso fazer para resolver isso em Minas e mais do que isso, para diversificar a economia mineira? Eu tenho a solução, que é facílima, viu? Nenhum milagre. Nós somos exportadores de minério de ferro. Larga escala. Para a Europa e para a China, principalmente. É só se agregar no minério da exportação um pouco de gusa. Singela a fórmula. O governo quer minério de ferro, sim, olha, leva 10% de gusa. Salva a economia de Minas, salva a planta de eucalipto, salva emprego, salva os guzeiros
e gera muito emprego. Mas não adianta. A produção do senhor de Guza fechou. Fechou. Está fechado. Deu não, de todo mundo. Tem poucos abertos. E os que estão abertos estão com prejuízo. Veja você, eu falei aqui agora, a Uzi Minas está com dificuldades imensas. Quem diria Uzi Minas com dificuldades? Sim. A Valorec. É verdade. Então, é muito difícil isso. A nossa economia é muito frágil. Você pode nascer rico hoje, amanhã quebrar. Olha aqui o caso do Eike Batista. Sim. Esse homem é o mais rico do mundo. Hoje está quebrado. Acho que não chega tanto, não é, governador? Patrimônio negativo. Está quebrado. Eu queria estar quebrado como ele. Não, mas não pensa você não, mano. Ele deve só o BNDES 10 bilhões. Mas de fato a situação dele já teve muito melhor. Pelo amor de Deus, não há É como o senhor falando que está Eu não quebrado. estou quebrado ainda não, mas eu estou quase. Mas eu estava falando aqui é cena política, não é cena conjugal, porque ficou muito famoso o divórcio do senhor da ex-deputada Maria Lúcia Cardoso, né? Certo. Ficou muito famoso. Não Hoje quero só falar já... isso não, porque ela está doente, eu não quero falar isso não, porque ela está com dificuldades de saúde. Sim. Não respeitar. Eu não quero saltar esse episódio. Claro. Bom, vamos pular esse episódio. Mudando de assunto, voltando para a política. Por exemplo, se o senhor for convidado pelo PT para ser vice numa chapa com Pimentel, Não. Fazendo o contrário do que aconteceu na eleição passada, Hélio Costa e Patrus. Não. Eu não tenho sangue de PT. Minha vida- Seria uma chapa PT-PMDB? Não, meu inimigo só o sangue, que é vermelho, o resto é tudo PMDBista mesmo, eu sou homem do PMDB. Parece que o senhor tem uma bronca Criei. com o PT, eu estou errado. O Não, PT mas- também fez oposição quando o senhor era governador? Ferrenha. Olha aqui, eu sou um homem nesse país, graças a Deus, com muita denúncia, eu não tenho nenhum problema com dívida, com nada, porque eu superei a tudo. Questão de polêmica aí, porque você conhece a minha luta, você é do Estado de Minas na época, eu sou diretor lá hoje, Estado de Minas, sou diretor, sabe disso? Sou diretor do Estado de Minas. Do jornal? Sou diretor. Ah, é. Diretor com assento aqui em Belo Horizonte? Com assento aqui, ganha salário lá. Sabia não? Sabia A não. profissão ali, aí, ó. Sabia. O diretor do Estado de Minas. O senhor é diretor de qual área? Diretor do Conselho Fiscal. Controle Fiscal. Sou acionista Do do Estado de Conselho Minas. Fiscal, do Conselho. Agora, hoje o jornal está bem. Hoje o jornal perdeu aquela mania de perseguição. Ele me perseguia até debaixo d'água. O jornal tinha raiva de mim. Não, hoje não deve ter O senhor ajudou a criar um outro jornal. Eu criei o Hoje em Dia e incentivei a criar um tempo. Não, mas há 10 anos eu era repórter do Estado de Minas, eu fiz uma reportagem que foi a primeira que o senhor apareceu com foto depois de muitos anos. Sua simpatia. Não, foi minha simpatia, já era uma mudança, né? simpatia. Não era minha simpatia, Mas isso é o coisa jornal tá editorial, bem. né? Hoje não acabou a briga, coisa do passado, né? Mas eu enfrentei uma ferrenha campanha contra mim. E ladrão e tudo mais. E não tem um processo contra mim. O senhor acha que o senhor ultrapassou essas E denúncias? olha bem, olha que castigo, né? Veio o mensalão e puniu todo mundo na cadeia. Olha bem, o mundo é muito gozado, você tem que respeitar as coisas. O senhor acha que já ultrapassou essa pecha? De quê? Essa pecha de denúncias? Que isso atingiu muito a imagem do senhor, né? Atingiu, mas porque roubou o quê? Quem rouba alguma coisa. Eu sou fruto do trabalho. Eu comecei minha vida com 16 anos de idade, eu já tinha uma loja. Já era rico, digamos assim, tinha carro. Olha bem, isso cria inveja. Cria inveja. Inveja é crime, você sabe, até pecado, capitão. Eu soube que, inclusive, o senhor, por dificuldades financeiras, começou a trabalhar muito cedo. Conta pra gente um pedacinho dessa história que é Comecei pouco com conhecida. 14 anos de idade. Eu tinha lojas na cidade industrial e com 17 anos de idade eu tentei abrir, registrar firma. Contando sobre Sebastião Costa. Não, você não pode, você não tem idade. Então eu fiquei sem poder. Paguei imposto. Sim. Até 21 anos de idade. Tinha lojas de colchão, de importadora, de relógios, de tudo. E não podia abrir firma, não tinha idade. Depois de 21 anos eu conseguia registrar minha firma. O senhor, nessa época eu falei que o senhor sempre foi do PMDB, mas tem essa característica, o senhor já foi do PR também, né? Mas o PR foi estudantil. Movimento estudantil, né? Porque antes da Revolução, né, nós tínhamos o PSD, de saudosa memória, o PR e o PTDB.
Getúlio tinha o DN também, né? E o DN. Tinha o Getúlio Vargas criou, PTB. Getúlio Vargas criou 4 partidos. Um da burguesia rural, que era o PSD. Um da elite urbana, que era DN. o DN. Não, PTB. Ah, tá. Não, o DN é da elite PTB é urbana. trabalhista. E um Dos trabalhadores. trabalhadores, né? O PTB. É. PTB. Partido Então, Trabalhista Brasileiro. criou os 3 partidos. E o PR? E o PR nasceu da divergência entre o PSDB, o PTB e o PSD. E ela, aqui em Minas, ele era assim, o fiel da balança. Aquele episódio, eu era criança ainda, mas no episódio do Animais, não sei se você lembra disso, do chicote, aqui era um problema essa Assembleia de Minas. Trabalho de chicote antigamente. E nessa época o senhor ingressou na Magnesita, né? É, toda a Dizem vida. uma história que eu ouvi que foi um acordo da senhora, Não, sua minha mãe, mãe já- com o presidente da Magnesita. já Uma abertura de um veio lá na cidade de Brumados, né? Já era família E do meu tio. foi aberto um veio lá. Era meu tio, a Assim, empresa. assim. E o acordo era que eles cuidassem do senhor aqui, né? Me deram bolsa, evidentemente eu fui sempre um Pentanha Guimarães. toda a vida fui, bem tratado demais. Saudoso doutor Hélio, foi meu pai, na realidade, aqui em Minas Gerais. E depois o senhor Que me virou criou. também um dos donos da Magnesita. Criei, fui sócio lá. Ele tem essa característica, né? Ele entra... Onde ele põe a mão, parece que nasce dinheiro, né? Nasce dinheiro. Ainda falou que tá pobre. Pobre não, tá Pois é. remediado. 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 Ô, governador, e aí, a gente falou aí do início da vida do senhor, e eu sei que Contagem teve um papel importante nisso, porque foi lá que o senhor se estabeleceu aqui em Minas Gerais. É. Hoje, que leitura que o senhor faz da cidade de Contagem, com os problemas urbanos, como toda grande cidade tem, e mais do que isso, o senhor continua morando, frequentando Contagem? Qual é a rotina do tem Newton escritório de Cardoso hoje? Contagem, estou lá, tem Tem lá. escritório, mas o senhor mora lá? Não morei em Contagem, eu sempre morei na casa oficial da prefeitura. Né? Porque nunca morei em Contagem. Tinha uma casa lá, montada, vou lá sempre, e como tem Belo Horizonte. Mas tem uma Nem casa quando o lá. senhor foi prefeito lá, o senhor não morava lá, não? Morava lá. Ah, Morava sim, lá. sim. Na casa oficial da Tem uma prefeitura. casa lá, outra aqui. Contagem, todo prefeito, uma casa, outra aqui. Todos os prefeitos, toda Isso não é novidade, Não não. é novidade, todos eles. Eu tenho uma casa lá até hoje, no bairro Fonte Grande. E tenho aqui. Olha bem, a Contagem foi meu início de vida. Eu comecei até jogando futebol. É um candidato do Nogueira, você não lembra disso, era menino, nem nascido não era. Nogueira da Gama, o Peninha deve lembrar, sim, senador. sim. Senador. Sim. Fundou o MDB. Era aquela rua Curitiba, né? Edifício Perapetinga. Sim. Lá que era a sede do MDB antigo. Nós éramos pouca gente. E eu fui eleito, Rodrigo, um dos 16 prefeitos de Minas Gerais. Só tinha 16 prefeitos. Tinha coragem de disputar a eleição. Tinha que ter coragem. Era enfrentar a arena era uma dificuldade. 16 prefeitos. E Arena trabalhava dos deles. militares, né? É. Arena com apoio dos militares. Trabalho um deles. Eu ganhei na oposição. E na época eu mandei fechar a Itaú, que era criminosa, que poluía a cidade industrial toda, ninguém tinha coragem, eu fechei, ó. Ô, senhor Leandro Salles, o senhor fecha Itaú, eu peço para caçar seu mandato, com o Leandro Salles. E ele foi o homem que fechou Itaú. Viu o Geisel, reabriu Itaú. Aí me chamaram em Brasília, mas eu estou caçado. Mandei todo mundo embora, os secretários, etc. Eu estou caçado. Porque eu fechei, enfrentei o poder econômico. O Geisel me elogiou. Não, você tem razão, tudo mais. Eu tinha que fazer isso, salvar a indústria nacional e até me emprestou dinheiro para me terminar meu mandato. Agora, governador, o senhor fez uma rápida menção e eu convivi com o doutor Tancredo Neves, fiz muitas entrevistas com ele. Eu tive uma boa impressão dele, uma impressão de que, inclusive, ele ajudou muito na abertura política, na redemocratização, como outros políticos. Qual a impressão que o senhor tem dele? Tancredo era um grande nacionalista, um homem Sim. de bem, Sim. e ele me devia muitos favores. Sim. Ele sabia, o filho dele está vivo, fala isso, o Tancredo Augusto. Tancredo Augusto conheço. Ele foi eleito aqui em Minas por minha causa. Se não fosse eu, o Tancredo de Contagem, perderia a eleição, porque era um casamento de legendas,
E o Tancredo Neves teve dificuldades. Eu tive que Contra Francelino Pereira, né? Não, contra Eliseu. Eliseu. Os Exatamente. militares apoiaram, exatamente. Eliseu Rezende, que era o adversário dele. Quebraram o Foi uma Banco disputa Real para apoiar o Eliseu na época. E o Tancredo Neves, com minha ajuda, ganhou a eleição por um fio. Ele foi muito honesto comigo, me deu várias secretarias, me deu muito apoio aqui em Minas, era um homem de saudosa memória. Ele ajudou muito na redemocratização, Muito, junto com outros. Senhor Luton, se ele não tivesse esse apoio do senhor lá em Contagem, não teria O filho dele falou isso para Alanque, Sim. o Tancredo Augusto, que o Tancredo foi eleito por minha causa, senão ele não ganharia a eleição em Minas. E ele chegou a reconhecer isso com o senhor? Toda a vida me deu metade do governo dele. Me deu a CEMIG, me deu a secretaria, me deu tudo. Se ele tivesse chegado a exercer efetivamente a presidência da República, o senhor já tinha algum acordo? O senhor seria ministro do presidente Tancredo Neves? Eu já sabia que eu queria ser candidato a governador. E a minha disputa é com o Eduardo Azevedo, com o Renato Azevedo. Não era com ninguém. Eu já sabia disso, o Tancredo. O senhor teria o apoio dele? Não sei, mas pelo menos eu saí sozinho, eu saí contra todo mundo, ganhei as eleições em Minas. Enfrentei todo mundo. Deputado Cardoso, o BH News TV agradece muito a presença do senhor, viu? Como o senhor prometeu, o senhor ia dar, aqui, viu? o senhor volta sempre que a TV... Bem tratado, e depois você é bom jornalista, viu? Vocês são aqui, com certeza, a elite da política mineira, do jornalismo. Você Obrigado. Antigo, né? Nós já estamos nessa lida aí há muito tempo. Peninha não se fala, como que me entrevistou N vezes na Bandeirantes, por aí fora. Muito obrigado. Jovem ainda, despontando para o jornalismo, com muita capacidade, muita inteligência. Então, fiquei muito satisfeito em falar com vocês, viu? Muito agradecido. Nós agradecemos muito ao deputado, a Rodrigo Freitas, Peninha. Sim, grande prazer tê-los aqui. Sempre que precisarem. Com você e na BH News. Grande prazer de estar aqui. E Cena Política volta na próxima semana com mais bastidores da política e da sucessão no Brasil e aqui em Minas Gerais. Até mais.